essa é a velocidade máxima confirmada do Flash. Como ela me A atingiu? luz ultravioleta viaja a 186 mil milhas por segundo, 80 vezes mais rápida do que a sua velocidade máxima. Aliás, será que ele tem algum valor máximo? Como sabem ou não, a base de velocidade dos velocistas da CW é Mach, a velocidade do som. Muitos fãs, ou nem tantos porque não parece ser fã para comentar isso, muitos só apontam a velocidade da luz e dane-se. Esses fãs falam da velocidade e também falam do próprio gosto. Se eles têm essa velocidade, por que não destrói tudo à volta deles? E aí que você vê a força de aceleração ali sentadinha com cara de palhaça, sentada ali, só observando. Aura da Speed Force, aura da força de aceleração, é o que permite os velocistas quebrarem as leis da física, que também é uma sobreproteção neles próprios para não morrerem, desintegrarem, para suportarem o alto calor e a velocidade, como também protegerá tudo ao redor deles. E como na série é a velocidade do som, a gente consegue ver claramente a evolução de velocidade, porque no início, em geral, em velocidades baixas, faz sentido os papéis voarem, vidros quebrarem, ventania, mas conforme a velocidade vai aumentando, a aura vai aumentando, consequentemente nem dando mais para ver o velocista, se tornando literalmente um flash de luz, uma luz em um pisque na perspectiva humana. Mas enfim, a CW tem um pequeno problema que ela não se importou com a velocidade dos velocistas. É Mach, fica sobre o Mach. Eles podem atingir a velocidade da luz? Podem, já ocorreu, não é impossível, mas também não é a base deles. Qual é o problema? Você calcular um momento em tempo real de câmera, encontrar um valor, mas aí o episódio fala um valor totalmente diferente do seu resultado certo. O mais terrível pra mim é o Flash e a Supergirl. O Flash diz que Mach 7, essa quilometragem é o necessário para desacelerar a Terra em pouquíssimos segundos. Mano, com essa velocidade você vai levar 40 segundos para chegar em outro país. Assim, estamos falando, a gente fala disso, mas eles mal devem ter pensado que alguém eventualmente iria calcular. E mesmo até eles pensando e sabendo o que estava acontecendo, eles só mandaram um ok e não se importaram muito. Isso complica muito até para fazer vídeos de rankings de velocidade. Até que na sexta temporada, a Gideon fala para o Barry, após tomar um dano da ultravioleta, que a luz ultravioleta percorre 80 vezes mais rápido que o máximo do Barry. Então, a velocidade máxima do Flash, dito pela Gideon, é 186 mil milhas por segundo dividido por 80, que é 2.325 milhas por segundo. Isso é 13.470.209 km por hora, que é Mach 10.909. Olhando até, é um valor finalmente mais coerente até. Tipo, não foi Mach 10, e sim 10.000. Então você fica mais confortável até. Só que, calculando antes da sexta temporada, depois da sexta temporada, ele passa muito de Mach 10.000. Ele passa muito da velocidade da luz. Então, ele não tem um máximo. A força de aceleração é energia infinita. Seja o quanto ele puder extrair, obter dela em tal momento. Você calculando é tais valores. A CW fala tais valores. E você decide em qual mais considerar. Lógico que nos cálculos é mais viável, é coerente. Foi essa velocidade de fato para aquele tal feito. Claro, eles acertaram em tais pontos. O Zoom tinha Mach 8 para Mach 10. O Tawny estava abaixo de Mach 2 na primeira temporada, pré-crise, pré-Flashpoint. Mas aí entra essas falhas. Por exemplo, o Godspeed pré-crise correndo na velocidade da luz, a Northwest Allen humilhando ele, ou seja, ela corre nessa velocidade e até mais também, mas mais tarde ela não consegue acompanhar o Barry, que atingiu o máximo naquele período como Mach 500.000. Então assim, não é o fim do mundo, é super velocidade, mas não deixe de ser erros. Mas se podemos calcular, encontrar no sufoco a distância e o tempo, a gente terá a velocidade. E é a velocidade que de fato foi usada para isso, existe exatas. Enfim, claro que eu, desde que comecei a estudar, caçar sobre essa barafunda da CW, óbvio que desde então eu vou sempre considerar os cálculos, faz o total sentido. O cara tem Mach 10.000 como máximo dito pela CW, mas na crise nas Infinitas Terras, o cara tá morrendo com Mach 10. Não é possível que aquela energia que o Oliver deu, ou a contaminação do Ramsay, que comeu quase 90% da Speed Force, sendo que antes ele já havia passado de Mach 500.000. Então pelo menos uns Mach 1.000, tá ligado? Pra ele poder falar e estiver correndo lá na Speed Force na crise.
Freeze. Também tem o outro máximo dele, que na verdade era o máximo do reverso, só que o Barry que estava na vida dele, sendo o avatar negativo. O 5% que o Barry tinha era Mach 20, logicamente o máximo é Mach 400, isso era do Tawny. Só que não faz sentido você destruir o mundo com Mach 20 se você tem a aura, você e o Tawny já correram mais que Mach 20 mil, mais que 50 mil e nada acontece. Mas só agora que o Barry Allen está negativo, o 5% do Tawny nele, no Barry, vai destruir o mundo. Fora que também, mano, tá vendo? É cada coisa que vai se unindo depois. Fora que também não faz sentido ter valores fixos, tipo fixos. Como que o cara tem fixos Mach 400 como máximo? Tipo, ele não pode de jeito nenhum ultrapassar, tá ligado? Fora que antes já acontecia isso. Enfim, o que eu levo em consideração são os cálculos e o estado da Speed Force. Eu não vou muito nesses números aleatórios da CW. Mas é isso, espero que vocês tenham entendido mais uma vez sobre a velocidade em The Flash. Obrigado por assistir até aqui, assista os outros vídeos e se vemos na próxima.